Números divulgados esta semana apontam queda de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. Por outro lado, o número de pessoas mortas pela polícia bateu recorde no período, chegando a 6.220 casos. Isso significa que 1 em cada 10 mortes violentas no país é causada por um policial. Os dados são do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Hoje aqui no estúdio a gente vai conversar sobre segurança pública, violência policial, crime organizado, milícia, pacote anticrime. Tudo isso com o Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. É um prazer recebê-lo aqui, Bruno. Muito obrigada. Prazer também estar aqui. Que bom. Logo que saíram esses números, o governo federal, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele veio explicar, então, o porquê dessa queda dos homicídios. Ele atribuiu essa queda no número de mortes violentas no país a esforços de governos locais, estaduais e do governo federal. Especificamente do governo federal, ele falou no recorde de apreensão de drogas, transferência de chefes de facções criminosas para presídios federais. A gente pode atribuir de alguma maneira essa queda do número de homicídios a políticas desenvolvidas nesse governo? Não, nesse governo não, porque esses dados são de 2018, inclusive. Sim. A queda de homicídios no Brasil começa no final de 2017 e passa todo o ano de 2018 em queda. São 24 estados que conseguem derrubar os homicídios, né? E isso no ano passado, durante um período eleitoral, inclusive, né? Que o próprio ex-presidente Michel Temer chegou a ter uma série de problemas e tal. O que aconteceu é que 2017 foi um ano atípico, muito violento por causa das rebeliões nos presídios, né? No começo de 2017. E essa crise, ela promoveu uma certa urgência, uma compreensão do tamanho do desafio a partir das gangues dentro dos presídios, né? E houve uma espécie de reação, né? De transferência de presos que produziram aqueles massacres e ao longo de 2018 foi se acomodando o interior dos presídios e como são gangues prisionais que articulam do lado de fora, isso foi também se distensionando do lado de fora. Foi mais um processo, um desdobramento de 2017 que foi muito violento e a coisa foi se arrefecendo, me parece. Por isso, em 2018, realmente a gente tem números não tão ruins quanto 2017. Sim. 2019, então, governo Bolsonaro. O que você vê em relação à segurança pública sendo desenvolvido? Porque o principal projeto é o anticrime. Sim. E eu vi, inclusive, uma entrevista que você deu para Brasil de Fato, em que você comenta um pouco sobre esse programa. E você fala que ele é muito da caixinha de Sérgio Moro. É muito daquilo que ele desenvolveu enquanto profissional, enquanto juiz. E que não supera essas expectativas. Sim. 2019 continuou caindo, né? A gente, lá no NEVE, a gente faz, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o G1, o monitor da violência. Sim. E no monitor da violência, a gente já está medindo o primeiro semestre de 2019, continuou caindo, né? Sim. E, bom, no primeiro semestre, o governo federal se concentrou basicamente nos decretos de arma, que foram um fracasso e até hoje não se teve nenhum resultado, e no pacote do Moro, que também foi mal sucedido, não chegou a ser votado no Congresso. Então, o grande esforço da área de segurança acabou sendo esse, né? Então, uma coisa que a gente pode falar que a sociedade foi bem sucedida é que não deixou o governo federal atrapalhar, uma coisa que estava indo bem. Então, o fato de a gente ter conseguido derrubar o Congresso, conseguiu derrubar os decretos, essas leis que muito provavelmente iriam piorar a situação, mesmo o próprio pacote anticrime do Moro tem a questão das excludentes de ilicitude que acaba favorecendo a polícia a matar mais, tem mesmo uma aposta no aprisionamento, num modelo que já prende demais e fortalece as gangues prisionais e os chefes nas prisões, já está tendo um efeito colateral que acaba fortalecendo o crime, né? Foi esse processo que fortaleceu as gangues dentro das prisões e tal. Então, a gente conseguiu evitar que ele atrapalhasse, isso já foi uma grande coisa, eles simplesmente não fizeram nada, o que já é grande coisa muitas vezes. Claro. Agora, essa queda nesses primeiros 6 meses
se não há ações do governo, o que a gente pode atribuir? Tá bom, ele não atrapalhou, mas o que estava sendo desenvolvido? Ou é mais por uma questão das próprias facções? No caso de São Paulo, não entrando mais em confronto e essa situação leva a uma pacificação de certa forma. O que a gente... Vamos pegar São Paulo no primeiro momento. A que a gente atribui essa queda de homicídios no estado de São Paulo? A gente tem um histórico já aí de programas de segurança pública, né? E os estados são importantes, né? Os governos estaduais têm um protagonismo muito maior. Agora a sociedade vem cobrando a participação do governo federal, no ano passado com a criação do Ministério da Segurança Pública. Agora o Sérgio Moro assumiu a tarefa, mas assim, o governo federal foi levado a assumir essa responsabilidade. Em São Paulo, o que a gente viu foi um processo que começou a se transformar nos anos 90, depois do massacre do Carandiru, quando se mudou a política de aprisionamento e o modelo do sistema penitenciário passou para ir para as cidades do interior de São Paulo, para a desativação do Carandiru, depois do massacre de 111 presos, mas ao mesmo tempo, na época, foi criado uma facção, o PCC, né, que aproveitou essa expansão do sistema para o interior do estado. São Paulo passou de 30 e poucos presídios para 170 presídios, né? Então foi uma expansão muito grande, se criou um novo mundo atrás das grades. A polícia prendendo em flagrante, principalmente os pequenos ladrões, né? Passou também de 50 mil para 230 mil presos. Então, um novo mundo atrás das grades foi criado e sempre com um limite fiscal para pagar essa manutenção do sistema penitenciário, porque tinham 100 mil vagas para 230 mil presos, 110 mil vagas para 230 mil presos. Então, acabou havendo uma autogestão do sistema penitenciário pelos próprios presos e o PCC se fortaleceu muito. E houve um divisor de águas, foi com o surgimento dos celulares, né, no final dos anos 90, permitiu que a partir dos presídios se iniciasse toda a costura de uma rede criminal que se tornou uma nova cena criminal em todo o Brasil, né? E com as gangues dentro das prisões, administrando os crimes dentro das prisões, com essa nova tecnologia que transformou os presídios no Brasil, né? Sim. Então, o PCC... as políticas públicas de São Paulo, eu acho que tem pontos positivos, mas também, de alguma forma, permitiram que o PCC tivesse esse poder, ou possibilitaram que o PCC tivesse esse poder, essa capacidade de gestão que ele passou a ter. A partir do momento que ele consegue organizar o crime e ganhar mais dinheiro do que antes, né, ele se expande para outros estados, ele vai para as fronteiras, passa a comprar droga no atacado, nas fronteiras da América do Sul, distribuir para todos os estados do Brasil e esse modelo se replica para o Brasil inteiro, né? As gangues prisionais, as gangues dentro das prisões, articulando do lado de dentro e de fora, ela passa a ser o modelo de todos os estados, praticamente. Sim. E isso ajuda, o meu argumento é que você, para entender essas oscilações hoje nos homicídios, você tem que entender um pouco essa nova cena criminal no Brasil. Porque quando teve a rebelião em 2017, que foi o resultado de uma briga entre Comando Vermelho e PCC, né, que começou em meados de 2016, promoveu aqueles massacres em 2017, tensionou, né, todo o sistema prisional e os lados de fora das prisões também. Sim. Só que quando isso acontece, você tem um lado que essas gangues estão mais vulneráveis, porque a maioria está presa, dos chefes estão presos. Sim. E você fica mais vulnerável à ação do Estado. O Estado vai lá e fala, você está mandando matar, vai ser transferido para o federal, você fica 22 horas preso, 2 horas de banho de sol, é um regime rígido, eles não querem e tal. Então eles começam a falar, não, vamos parar de matar. E para eles, olha, é interessante que tem um lado mais profissional nessa cena criminal, porque são gangues que ganham muito dinheiro com narcotráfico, né, com tráfico de drogas, e isso acabou desenvolvendo uma mentalidade empresarial que antes não existia, né? E conflito e disputa e homicídio é custo. E quanto mais se mata, mais se perde o dinheiro e mais imprevisível é o negócio. Então, quando você começa a ver essa transferência e eles percebem que está tendo uma reação do governo, eles falam, baixa a bola, porque é bom para todo mundo, inclusive para a gente. O crime organizado hoje é muito profissional, então. É profissional, assim, mas é difícil, não é nada parecido com uma empresa, porque é uma molecada também, você vê, é uma molecada de 18 anos nas quebradas, etc. Mas você tem uma nova forma de comunicação, uma nova visão empreendedora da situação, então
é mais profissional do que era há 10 anos, que era um mata-mata incessante. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.